Bitcoin, uma moeda totalmente digital. Aí a gente pensa em eleições, em guerras, eventos no mundo real, certo? O que uma coisa poderia ter a ver com a outra? Parece uma loucura, mas olha, a conexão é muito mais forte do que a gente imagina. Então vamos mergulhar de cabeça nisso para entender. Para a gente desvendar essa dinâmica, nosso roteiro vai ser tipo uma investigação. Primeiro, vamos montar o quebra-cabeça. Depois, a gente segue as pistas, passando pelo calendário político e até por zonas de conflito. E no fim, prometo, a gente vai solucionar esse mistério. Então, vamos começar com a grande pergunta. Aquela que deixa muita gente com uma pulga atrás da orelha. Pois é, né? O preço do Bitcoin sobe, desce e muitas vezes parece que não tem lógica nenhuma. Mas e se a resposta para entender esses movimentos estiver justamente na política, nas tensões globais e até em conflitos armados? É o que vamos ver. Nossa primeira pista, acredite se quiser, vem de um lugar bem inesperado: o calendário eleitoral. Para entender isso, a gente precisa falar de uma palavrinha-chave: incerteza. Pensem assim: se tem uma coisa que o mercado financeiro odeia, é surpresa. E poucas coisas no mundo criam mais incerteza do que uma eleição, porque afinal, as regras do jogo podem mudar completamente da noite para o dia. E é aí que uma pesquisa da Binance Research traz uma luz. Sabe o que é o mais curioso? Muitas vezes, nem importa tanto quem ganha a eleição. O que importa é que ela acaba. É isso. Quando a poeira baixa, quando a gente finalmente sabe quem vai mandar no jogo, aquela incerteza toda, ela vai embora. E com um cenário mais claro, os investidores se sentem mais seguros para voltar a apostar em ativos de maior risco, sabe? Aqueles que podem dar um retorno maior, como ações e, claro, as criptomoedas. E ó, isso não é só papo, não. Tem dados para provar. Se a gente olhar o histórico, o mercado de ações americano sobe, em média, 19% no ano seguinte a essas eleições de meio de mandato. E como o Bitcoin muitas vezes anda meio que de mãos dadas com esses ativos mais arriscados, ele acaba pegando uma carona nessa onda de otimismo. Tá bom, isso explica o que acontece quando as coisas se acalmam. Mas e quando o mundo pega fogo? Aí a gente vai para a segunda parte do nosso quebra-cabeça. Em momentos de guerra, de instabilidade política pesada, a prioridade das pessoas muda. Não é mais sobre ganhar dinheiro, é sobre não perder o que já se tem. E para isso, todo mundo corre para os chamados ativos de refúgio. Durante séculos, o rei absoluto desses refúgios foi um só: o ouro. Só que, olha que coisa interessante, durante o início de um conflito recente no Irã, aconteceu algo bem diferente. Exatamente no momento em que a gente esperava que o ouro fosse brilhar, ele teve um retorno negativo, junto com a bolsa de valores. E quem disparou? O Bitcoin. Ele se comportou exatamente como um porto seguro, deixando para trás o campeão de sempre. E isso nos leva a uma comparação que é fundamental. Uma que talvez mostre que estamos vivendo uma mudança de era na maneira como a gente protege nosso patrimônio. Chegamos num paradoxo. A grande vantagem do ouro sempre foi essa: você pode tocar, pode segurar. É real, é físico. Só que, numa crise moderna, esse fato de ele ser físico se torna um problemão. E essa citação do Financial Times mostra isso perfeitamente. Dubai é um dos maiores centros de negociação de ouro do planeta. Com o conflito paralisando os voos, o que aconteceu? O transporte físico do metal simplesmente travou. Não tinha como tirar o ouro de um lugar e levar para o outro. Fim de papo. E quando a gente coloca os dois lado a lado, a diferença fica gritante. Guardar ouro é complicado e custa caro. Transportar é demorado e perigoso. E claro, um governo pode simplesmente ir lá e confiscar. Agora, o Bitcoin, ele é digital. Você guarda numa carteira no celular, envia para qualquer canto do mundo em minutos e é muito, mas muito difícil de ser confiscado. Numa crise, essa agilidade e essa segurança fazem toda a diferença. Muito bem, com todas essas pistas na mesa, chegou a hora de juntar as peças e finalmente resolver o mistério do porquê o Bitcoin parece ter uma dupla personalidade. Tem uma crítica bem famosa que vem de investidores muito respeitados que diz basicamente o seguinte: o Bitcoin é uma tecnologia incrível, uma invenção genial, mas que não resolve nenhum problema de verdade. Seria uma solução que ainda está procurando um problema para chamar de seu.
Acontece que, para milhões de pessoas que vivem em países com uma economia destruída pela inflação ou sob regimes autoritários, os problemas são bem reais. Para elas, o Bitcoin vira uma ferramenta de sobrevivência. É uma forma de fugir da desvalorização da moeda, de driblar o controle do governo sobre o seu próprio dinheiro, e para muita gente, é a única maneira de conseguir levar as economias de uma vida inteira ao ter que fugir do seu país como refugiado. E, de novo, isso não é só teoria. Dados da Chainalysis mostraram que, assim que o conflito no Irã estourou, houve uma corrida de iranianos para tirar seus bitcoins das corretoras e passar para carteiras pessoais, onde só eles têm o controle. Foi um movimento claro em busca de segurança, em busca de ter o controle do próprio patrimônio. Então, aqui está a resposta para o nosso quebra-cabeça. O Bitcoin tem essa personalidade dupla. Quando o cenário é de calma e confiança no futuro, ele se comporta como um ativo de risco, aproveitando a onda de otimismo. Mas, quando o medo e a incerteza dominam o mundo, sua natureza digital, global e resistente à censura faz com que ele se transforme num verdadeiro refúgio seguro da era digital. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. O comportamento do Bitcoin, tanto nas eleições quanto nas guerras, parece apontar para uma tendência. Em um mundo que parece ficar cada vez mais imprevisível, será que a própria natureza do que a gente chama de dinheiro também não está destinada a se tornar cada vez mais digital?